Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas desse pedaço de chão abençoado, que no nosso linguajar bem chucro, por vezes, chamamos de garrão de pátria. Um buenas especial aos queridos patrícios desse imenso Brasil, que nos prestigiam todos os domingos, animados com o conteúdo do nosso Prosa de Galpão. Gente buenacha que se admira com a riqueza da nossa história, usos e costumes e também as nossas caras tradições. Aos amigos patrícios, graças pelo prestígio e carinho a nós gaúchos. E hoje estamos alarifes como gralha em época de pinhão maduro. Que facerice! Porque estamos começando mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E o tema de hoje é louco de especial, pois trata de uma homenagem ao aniversário de Caxias do Sul, conhecida como a Pérola das Colônias. Também a capital da montanha, a colmeia do trabalho, que no último dia 20 de junho completou 130 anos de elevação à categoria de município. Bom número! Por isso lhes apresento as origens de Caxias do Sul. Mas antes de sairmos no trotezito chasqueiro do nosso tema, é importante lembrar aos amigos que a produção desse programa tem o costado e a chancela do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul. É um órgão que congrega muitos historiadores, pesquisadores renomados, e os trabalhos até então desenvolvidos e apresentados são reconhecidos pelo Instituto através da outorga de algumas distinções, que atualmente são em número de 3, que são o Diploma de Honra ao Mérito, outorgado aos historiadores, pesquisadores, personalidades e entidades civis e militares que tenham prestado distintos serviços ao Instituto. Também a história, as tradições e ao folclore do Rio Grande do Sul. Temos também a medalha Mérito Histórico Farroupilha, que é outorgada a personalidades e entidades pelos distintos trabalhos também prestados ao Instituto, nos trabalhos de preservação, pesquisa, culto e divulgação da história, também das tradições, do folclore, valores morais, culturais e históricos do decênio heróico, ou seja, o evento Farroupilha, considerado a carreta de ponta da historiografia rio-grandense. Essa medalha foi instituída pela portaria número 01 do Instituto em 10 de setembro de 2004, aniversário do combate do Ceival, que é o evento que antecede a proclamação da República Rio-Grandense. Temos também a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana, criada por ocasião dos festejos da famosa retomada de Uruguaiana na Guerra do Paraguai. A medalha foi instituída em 18 de setembro de 2015. É uma releitura estética da original medalha de Uruguaiana, cunhada em 1865. Naquela ocasião, o oficial comandante paraguaio, tenente-coronel Estigarribia, entrega sua espada ao imperador Dom Pedro II e a tutela de 7.500 combatentes sitiados lá em Uruguaiana. 7 regimentos de infantaria também e um corpo de cavalaria paraguaio depuseram as armas após 44 dias de cerco. Esta medalha é outorgada a personalidades e entidades que atuam na preservação também, divulgação das nossas tradições e história militar terrestre. Assim, o Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, do qual sou presidente, tem um diploma de honra ao mérito e mais 2 medalhas de distinção que são entregues a personalidades e entidades pelos distintos trabalhos então citados. Bueno, seguindo o rumo do tema de nosso Prosa de Galpão de hoje, vamos falar das origens desta Caxias do Sul, cidade magnífica que completou 130 anos de emancipação, tendo como colonizadores os invencíveis imigrantes italianos. Não podemos deixar de dizer que Caxias do Sul é uma cidade que tem um coração de mãe, que acolhe gente dos 4 cantos do Rio Grande, como acolheu a mim e a minha família. Gente oriunda também de vários estados do Brasil e também do estrangeiro. Ah,
e tem uma característica marcante. Quem aqui chega não quer mais ir embora. Por que será? Uma questão de importância a ser respondida. A política imigratória no Brasil teve vários momentos e troteou conforme os interesses dos grupos, né, que eram os mandantes. Até 1830, 5 anos antes da Revolução Farroupilha, o imperador Pedro I reservou para si, pessoalmente, a questão da colonização. Era ele que cuidava desse assunto. E o seu maior desejo era povoar o território, né, com gente que produzisse e também ajudasse na garantia da defesa do território. Os grandes proprietários de terra se doeram e se manifestaram contra a política do imperador, né, de gastar recursos para trazer gente de fora do país. Eles desejavam esses recursos para eles. Mas Cusco, enquanto ladra, não morde. E Dom Pedro I, sério como petista em subida, nem lhe bateu a passarinha e criou 7 colônias e mais uma colônia particular. Uma delas foi a conhecida São Leopoldo, no Vale dos Sinos, que acolheu a Almorrada, lá em 1824. Durante o período da regência até 1840, Dom Pedro I já não era mais o imperador. E a colonização foi esquecida, mesmo o império tendo dado autonomia às províncias, o que não adiantou muito pela escassez de recursos das mesmas, que estavam com os cofres rapados como recavém de touro, sem poder financiar a vinda da gentama lá de fora. Mais tarde, a política de colonização ela retoma até 1874, com uma tentativa de dividir a responsabilidade, né, da colonização entre o império e as províncias. E as províncias escassas de recursos se associaram às companhias de colonização, que eram privadas. Bueno, terminadas as guerras aqui no sul, e a última peleia que exigiu o recrutamento da Almarada foi a do Paraguai. As terras então despovoadas precisavam ser ocupadas de gente. E após a chegada dos alemães lá em 1824, 50 anos depois, os produtores de café em São Paulo começaram a reclamar com o Império sobre a falta de mão de obra escrava, né, para atuar nas lavouras. Era necessário então estimular a imigração vinda lá de fora. E o governo provincial do Rio Grande, ao ver as colônias de Santa Cruz, Santo Ângelo, Nova Petrópolis, Monte Alverne, que estavam ocupadas, solicitou ao governo do Império ali mais 32 léguas quadradas. E naquele tempo o território era de propriedade do Império. 5 anos antes da vinda dos italianos aqui para o sul, lá em 1870, o governo imperial então criou as colônias de Conde D, que é a atual Garibaldi, e a colônia Dona Isabel, que é a atual Bento Gonçalves, mas não as ocupou com imigrantes. Elas ficaram então desocupadas. 4 léguas a leste dessas colônias nascia então o núcleo colonial dos Fundos de Nova Palmira. Preste atenção nesse nome, que é a primeira referência que temos na gênese de Caxias do Sul. Bueno, o primeiro nome era Sede Barracão, que depois virou Sede Nova Milano, em homenagem à região italiana de origem dos 3 primeiros colonos que ali chegaram, que era o Cripa, o Sperafico e o Radaeli, que chegaram aqui em 20 de maio de 1875. Mas há controvérsias. O historiador Adame diz que, na verdade, os primeiros italianos que aqui chegaram foram Luiz Felipe e o tal de Giacomo Bertotti, lá em janeiro de 1875, 5 meses antes do Cripa, do Sperafico e do Radaeli. Mas, para registro, considera-se os milaneses os primeiros. Que assim seja. A sede da colônia foi se tornando um defeito com a expansão de Caxias, ficando fora então do seu miolo. O jeito então era trazer para próximo das léguas ocupadas, então ela foi transferida para a clareira aberta no mato, conhecida por Campo dos Bugres. Caxienses, estão lembrados da Rua Feijó Júnior? Pois é, o tal Feijó Júnior foi o taura que lutou muito para a mudança da sede Nova Milano para Campo dos Bugres. O tal era um índio velho estanceiro de Bom Jesus e tinha uma sesmaria lindeira à clareira do Campo dos Bugres. Ligeiro como quem dá rasteira em cobra, logo ele loteou a sua sesmaria e tornou-se um dos homens mais ricos de Caxias. Ala, puxa!
A história relata que Feijó Júnior e Antônio Machado de Souza, esse último o descobridor do Campo dos Bugres, que já vamos falar a respeito, foram então contratados pelo presidente da província, lá em 1870, para fazer uma expedição de reconhecimento das terras serranas para colonizar totalmente a região. Como pagamento dos serviços, Feijó Júnior recebeu 3 léguas e Machado de Souza 1 légua, como pagamento. Feijó Júnior batizou as suas léguas de Colônia Sertorina, em homenagem a João Sertório, então presidente da província. E pasmem, seu compadre. Mas que barbaridade! Com o tempo, Sertorina tornou-se distrito de Nova Vicenza, vindo a constituir o município de Farroupilha. Alá, puxa! Não é à toa que Feijó Júnior ficou com a guaiaca cheia de pelegas. Bueno, mas quem habitava essa região onde os imigrantes italianos foram destinados para povoar e colonizar? Ora, seu lugar foi batizado de Campo dos Bugres? Naturalmente, esta região era território de índios. Mas por que bugre e não índios? Talvez tivesse vindo do som emitido por esses indígenas como sinal de alerta, gritando a expressão pucre. Sim, senhor, a palavra bugre seria uma corruptela de pucre. Caxias agora com 130 anos tem uma pré-história, sim senhor, e essa pré-história está ligada à presença do índio, que é milenar. Arqueólogos encontraram subterrâneos com 1.500 anos lá na região de Vila Seca, onde havia 3 casas. Também foram encontrados subterrâneos em Santa Lúcia do Piauí, e eram habitações dos índios do grupo G ou Tapuias, que viviam em tocas e casas subterrâneas. Estes indígenas que estavam no Campo dos Bugres caçavam papagaios que se alimentavam dos pinhões nos pinheiros, colocando armadilhas. Também faziam armadilhas para pegar antas e porcos do mato. Não faziam expedições de caça, mas preparavam armadilhas porque tinham, vejam só, o coati no lombo, ou melhor, eram muito preguiçosos. Uma barbaridade. Falavam ao pé do ouvido sem gritar. Estes índios tinham uma federação com várias tribos e com um comando superior. Quem se afastava do grupo era caçado até o extermínio. Então o extermínio dos índios não foi por doenças, mas por questões políticas entre eles mesmos. A alimentação dos índios era o palmito, o pinhão, o araçá-tucum, a pitanga, também a banana do mato, a guabiroba, a cereja do mato, etc. Os pinheirais eram divididos entre as tribos, por ser um alimento privilegiado e de subsistência. Não tinham o hábito de plantar. No entanto, tinham o espírito malévolo do Graxaim e roubavam das roças dos brancos. Roubavam então o milho verde, a abóbora, o amendoim, a batata doce. Usavam arcos de ipê preto e flechas de taquara trabalhada. A clareira denominada Campo dos Bugres foi abandonada pelos bugres que seguiram em direção ao atual bairro Santa Catarina, que era o caminho em direção à Rua das Antas. E os bugres então procuraram as florestas mais densas. Na verdade, ao perceberem a chegada do homem branco, os bugres abandonaram o descampado, então denominado Campo dos Bugres. Disse que houve uma batalha medonha entre os índios daqui, e os índios do estado de Santa Catarina, cuja peleia teria durado 3 dias e 3 noites. Calculem o tamanho da refrega. Mas, pelo visto, a indiada daqui ganhou a peleia. O Campo dos Bugres era um local de caráter religioso e também funerário. Sim, senhor, era uma clareira artificial aberta no meio da mata pelos índios, que servia então de cemitério. Então aqui estavam sepultados os índios que morreram em combate. Haviam igaçabas, que são os potes de barro onde os corpos eram colocados sentados, e também foram encontrados corpos dos índios enterrados diretamente na terra. Os índios voltavam de vez em quando a Caxias para ver o cemitério. Então o Campo dos Bugres tinha um caráter funerário, isto é, um lugar sagrado para os índios. E esta região do Campo dos Bugres, para a curiosidade dos amigos,
é o quadrilátero que está limitado pelas ruas Ernesto Alves, Feijó Júnior, Olavo Bilac e Marechal Floriano. É uma região, então, considerada um grande cemitério indígena. E quem teve a honra de descobrir o Campo dos Bugres é uma história bonitaça que vou lhes contar agora. Aí, em 1864, um ano antes de romper a Guerra do Paraguai, o capitão Antônio Machado de Souza, para nossa felicidade, um taura farroupilha, que lutou sob o comando do bravo general João Antônio da Silveira, lá na Guerra dos Farrapos. Ele liderou então um grupo de 8 homens desde Montenegro, aos campos de cima da serra, onde veio a encontrar um descampado que batizou de Campo dos Bugres, nome esse que nunca foi oficializado, que é a nossa Caxias do Sul. Parecia ilhas de campo, muitos pinheiros, vestígios de casca de pinhão, de milho, ossadas de cavalos, indicando a presença de indígenas no local. E o objetivo da expedição era ligar a região debaixo da serra, Montenegro, a São Chico de Paula, São Chico de Cima da Serra. Em 1832, antes da Guerra dos Farrapos, Custódio Machado, que era seu irmão mais velho, já havia tentado a incursão, sem sucesso, para combater os selvagens que desciam a serra e atacavam as estâncias dos montenegrinos. Campos Neto, um historiador, fala da formação de um grupo de voluntários para guardar as matas entre 1847 e 1863. Mas a missão do farrapo Antônio Machado de Souza ia além. Tinha que trazer um queijo serrano para provar que havia chegado em cima da serra. Assim, lá na fazenda de Manuel Firmiano, lá nas terras de São Marcos, que naquele tempo pertenciam a São Chico de Paula, eles adquiriram umas cabeças de gado e o tal queijo serrano, que era a prova que tinham chegado em cima da serra. Foram 51 dias de jornada e o velho farrapo Antônio Machado de Souza abriu picadas que se tornariam os ricos caminhos de hoje. E no aniversário de Caxias do Sul, nossa homenagem também ao descobridor do Campo dos Bugres, o capitão Antônio Machado de Souza, que era um farroupilha que lutou no decênio heróico. Tchê, tu aí caxiense, tu sabias disso? Pois é um orgulho para essa terra ter um farrapo descoberto o Campo dos Bugres. Continuando a nossa prosa, tem uma questão de valor. Mas por que os imigrantes italianos se bandearam lá da Itália para o Brasil? Ora, apenas porque a imigração italiana para o Brasil era do interesse da Itália, desejando a saída de terça parte de seu povo, e convinha ao Brasil também a sua vinda. Mas o que se passava na Itália naqueles tempos? O quadro pintado da Itália em 1875, com respeito aos italianos, era mais sem graça que galope de vaca magra. A coisa lá era mais feia que desmaio de corvo. Feia como semblante de enforcado? Ala, puxa! A região da bota lá na Europa vivia em pelez constante. A terra era empobrecida, não havia uma cultura industrial que desse uma esperança de progresso para aquele país. A propriedade era de posse dos grandes latifundiários. E para piorar, havia gente demais para aquele pequeno território europeu. A história da Itália era cheia de revoltas internas, deposição de governos municipais, atentados e planos até para a derrubada dos chefes. O povo vivia assustado e desesperado como pulga em dia de tosa. Hoje os descendentes dos italianos devem admirar a bela Itália, mas não os seus dirigentes, que viam no homem imigrante, vejam só, uma simples mercadoria de troca. Convinha exportar imigrantes para receber remessas de dinheiro para cobrir o déficit do país, que era uma judiaria isso. O processo imigratório aqui para o Brasil deveria atender à conveniência dos ricos fazendeiros. Os fazendeiros, sabidos como Sorro Velho, queriam esta mão de obra nas suas fazendas. E os italianos, então, vindos nos navios, aportavam no Rio de Janeiro, e após a tal quarentena na casa dos imigrantes, vinham em barcos a vapor até o porto de Porto Alegre. Mas muitos chegaram a dormir nas praças e ruas. De Porto Alegre, então, seguiam a Montenegro, São Sebastião do Caí até Rio Pardo.
para forçar os colonos a desistirem de ter as suas próprias terras. As colônias eram projetadas em locais acidentados e distantes também dos centros de consumo. Por isso houve o abandono precoce das colônias por alguns imigrantes. Esta italianada foi judiada tal cusco de bugre. A instalação das famílias em barracões insalubres e promíscuos também era de propósito. Calculem, para que desistissem da espera pela distribuição das terras. Se fracassassem, iriam eles obrar nas fazendas, substituindo então o trabalho escravo, que era o desejo dos fazendeiros. Os imigrantes se distorceram mais que sovel no sol, e só não fracassaram porque havia um desejo exacerbado em possuir um pedaço de terra, e também por sua índole determinada e trabalhadora. Os italianos tinham que gerar um excedente do que plantavam e colhiam para poder pagar a terra, comprar equipamentos e comprar as sementes. Mas as promessas do governo brasileiro nunca foram cumpridas, e a prometida América, a terra da fartura, a lacucanha, como eles diziam, reservou aos imigrantes sofrimentos e uma dura realidade. Pois lhes digo, a coisa foi mais dura que ferrar cavalo de estátua. Ala puxa! Em 1948, o Brasil remeteu para a Itália 8 milhões de dólares. Em 1956, 8 anos depois, o dobro desse dinheiro. Disse que em 1948, os países para onde houve a imigração, a Itália recebeu 132 milhões de dólares, né? Era um negócio exportar imigrantes. Em verdade, o imigrante representava divisas para o país que os exportava. O imigrante, visto apenas como uma força de trabalho. Este é o lado sujo da imigração. E como era a viagem nos navios da Europa para a América? Os imigrantes tinham o direito a trazer 100 quilos de bagagem, que não ultrapassasse meio metro cúbico. Então traziam caixotes, malas, sacolas, pacotes que eram marcados com o nome. No Brasil a terra era muito barata naquele tempo, mas os manufaturados eram muito caros. Então os italianos traziam em suas bagagens vestimentas, cobertas, lençóis, colchões, instrumentos de trabalho, trens de cozinha, moinho de moer carne, máquina de macarrão, espingardas, lampiões, tubos até para fazer velas. Houve gente que trouxe até rodas para carretas. Os navios vinham abarrotados de gente, mas eram muito seguros. O passageiro recebia um estreito espaço chamado de cute, onde estendiam sobre duras tábuas os colchões acolchoados. As camas eram todas numeradas e dispostas em beliches. Nas primeiras viagens, os passageiros tinham que trazer os colchões, os cobertores, os travesseiros. Homens e mulheres dormiam em ambientes separados. E os passageiros podiam ficar no convés do navio até o horário do silêncio. A comida era distribuída por família ou por 8 pessoas em bandejas, pratos e copos feitos de folha. Disse que a comida era farta. Prato de massa ou arroz com legumes, né? Tinha prato de carne de vaca ou ovelha, língua, batata, bacalhau, ovos, pão e 1/4 de litro de vinho por pessoa. Esta é a parte muito apreciada, a do vinho. Oi, galera. De manhã era servido um café com biscoito em abundância e nas quintas-feiras cada passageiro adulto tinha o direito de 1 decilitro de rum e 5 anchovas. Também era bueno. A comida era farta e mais rica do que tinham em seus ranchos na Itália. Os navios traziam gado nos seus porões para serem abatidos na viagem e alimentar os passageiros. Para o imigrante passageiro, era um luxo comer pão de trigo e carne de vaca, pois não tinham esses alimentos em suas mesas quando na Itália. Ah, e na Itália, o vinho era raro e o leite só tinha em regiões de pastoreio. O espaço no navio era pequeno, né? Um abafor forte e precárias condições de higiene. Ficavam mais apertados que rato em guampa. Mas durante o dia, os passageiros até podiam ficar no convés, né? Embaixo de todos, para se protegerem do sol. Os lavabos também eram poucos. Parece que os italianos nos navios lá não tomavam banho assim no capricho. E os parasitas infestavam a todos.
Muitos imigrantes não tinham um comportamento higiênico adequado e estavam infestados de piolhos. Na verdade, houve muitas mortes de crianças e velhos. O Deboni e o Costa relatam que colonos que chegaram a Bento Gonçalves e Veranópolis presenciaram enfermos sendo lançados no mar. Mas preste atenção, lançavam os doentes ainda vivos para não contaminar os demais. Desumana atitude, mas deviam saber o que estavam fazendo. Que Deus os perdoe. Bueno, a prosa está interessante e curiosa, mas já estamos no carreiro dos arremates do nosso Prosa de Galpão de hoje, com o tema As Origens de Caxias do Sul, uma homenagem aos 130 anos desta laboriosa cidade, que tem uma pré-história, onde seus habitantes eram os índios, denominados pelo seu descobridor, Antônio Machado de Souza, um farroupilha, e conhecido pelo povoeiro como Bugres. Daí o nome dado ao descampado que aqui encontraram, Campo dos Bugres. No próximo domingo continuaremos então com o segundo bloco desta homenagem a Caxias do Sul, fascinante, próspera e bela cidade, falando dos imigrantes italianos, seus costumes e o encontro deste com o homem dos campos de cima da serra. Tchê, te espero no próximo domingo. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.